Fala, meu povo, aí tá frio. Aqui tá frio. E eu não gosto do tal do frio. Se você gosta ou não, já deixa aí seu comentário pra gente ver quem é maioria nesse negócio, né? Porque eu não gosto. Faz assim, ó. Dói o dedo. É, meu povo, o mundo está caótico, né? Donald Trump cogitando até em deportar o Elon Musk. A direita, ela não sabe se comportar do jeito que tem que ser as coisas na política, né? O cara vai mexer com bilionário, não faz isso. E aqui no Brasil a situação bem complicada, mas qual a necessidade de você querer mexer com o cara, sendo que o cara tem o papel, te ajudou, aí você vai lá e cospe no prato que comeu, mostra para a população uma coisa, eu não sei, porque o Bolsonaro fez tanto isso no seu governo, por isso a gente está passando por essa situação hoje. João, querido, o que você fez? Eu lembro dos Trapalhões, Pingo, quando tinha aquela campanha de carta e tal, que jogava as cartas para cima, lembra daquilo? Enchia o estúdio de cartas e jogava as cartas para cima. Aqui no Brasil a gente tá assim, né? Eu fiz isso agora, inclusive. Eu imaginei, por isso que eu perguntei. Uns para escolher que conta vai pagar no mês. Né? Os caras juntam todos os boletos. Dinheiro para tudo não tem, João. O cara junta os boletos e joga para cima. Opa, esse aqui eu vou pagar. Aí paga. Não é mais minha mãe mandou, né? Ah, não vai dar para dividir, vai faltar sílaba. Minha mãe mandou escolher esse daqui. Aí não vai dar. Então, o João jogou para cima e pegou. Qual é a primeira notícia do dia, João? A primeira do dia é sobre Eduardo Bolsonaro. Boa. Em uma entrevista concedida lá nos Estados Unidos, o deputado federal licenciado afirmou temer ser preso ao retornar ao Brasil. Ele participou da Conferência de Ação Política Conservadora, o CIPEC, no último fim de semana, você está vendo imagens aí. Ao jornalista argentino Fernando Cerimedo, responsável pelo canal La Derecha Diário, censurado no Brasil por Alexandre de Moraes, Eduardo afirmou estar nos Estados Unidos por causa de arbitrariedade do ministro do STF. Ele descartou a possibilidade de voltar ao Brasil no momento. Abre aspas. Esse mesmo juiz, Alexandre de Moraes, começou a falar sobre a possibilidade de apreender meu passaporte no momento em que eu estava nos Estados Unidos. Então, o que eu fiz? Esperei um pouco para ver como as coisas iam se desenrolar no Brasil e certamente com risco de voltar e ter o passaporte apreendido ou ser preso. Fecha aspas. De acordo com Eduardo, o STF abriu uma investigação contra ele ao perceberem a atuação do parlamentar nos Estados Unidos. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro foi acusado de crimes contra o Estado Democrático de Direito, cuja condenação pode resultar em até 12 anos de prisão. O deputado licenciado falou também sobre o ato que foi realizado na Avenida Paulista no domingo. Ele não descartou a possibilidade de que essa seja a última manifestação pública de Jair Bolsonaro antes de uma condenação por envolvimento na suposta tentativa de golpe de Estado. Os encontros de Eduardo com autoridades norte-americanas, como reuniões na Casa Branca e no Congresso dos Estados Unidos, estão sendo tratados no inquérito como ligações com organizações criminosas. Pitoli. Bom, alguns pontos importantes aí, João. Primeiro deles é o seguinte, o Eduardo Bolsonaro concede a entrevista para uma pessoa que eu gosto, respeito, conheço, já estive com ele algumas vezes, que é o Fernando Cerimedo. O Fernando Cerimedo, você vai se lembrar quem é. Você lembra quem é, Fernando Cerimedo, Pinguim? Lembra quem é, ô João? Vou refrescar a sua tenra memória. O Fernando Cerimedo é aquele jornalista argentino que logo depois da eleição faz aquele vídeo contando o que sabia sobre o processo aqui. Lembra? Aquele vídeo que ele mostra como, tinha provas, não sei o quê, babá. Lembra daquilo? Que falaram assim, o argentino maluco, o argentino vai fazer a live, o argentino maluco, o argentino vai contar tudo, lembra disso? De maluco não tem nada. Aliás, extremamente respeitado pelo Javier Milei, pelo presidente da Argentina, Javier Milei. Eu conheci Fernando Cerimedo na posse do Milei, no dia 10 de dezembro de 2023, eu estava ali na posse de Javier Milei, né? E conheci Fernando Cerimedo. Então, de louco não tem absolutamente nada, tanto é que este canal do Fernando Cerimedo hoje é um dos maiores canais de comunicação na Argentina, no YouTube, nas redes sociais, pessoa extremamente respeitada e que tem o seu perfil, seus canais
enfim, os acessos bloqueados no Brasil por Alexandre de Moraes, a gente já sabe o motivo, é óbvio. Porque da Argentina, usando uma infraestrutura de transmissão a partir do país vizinho, naquele momento ele quis contar o que sabia sobre o processo aqui. E aí, o que fizeram? Derruba, na terra da liberdade, da democracia, né? Derruba. Ao invés de, já que colocaram ou tentaram colocar a pecha de louco sobre Fernando Cerimedo, era simples. Se é um louco, tem grande chance de fugir da verdade, né? Ou fugir da razão, perder a razão. Se é de fato um louco, era só ele deixar falar o que ele tinha para falar, e quem se sentisse atacado, questionado por aqui, provar a verdade. Mas no Brasil da democracia, é mais fácil bloquear. Bloqueia o cara. Tá falando muita verdade aí, bloqueia esse cara que não tá legal. E já coloca a pecha de louco aí, ô Globo, ô turminha da patrocinada, dá um jeito de colocar a pecha no cara de louco para ver se não emplaca o que ele fala aqui. Enquanto isso, a gente suspende, proíbe e bloqueia. Então, preciso fazer justiça. Eu conheço o Fernando Cerimedo, é uma pessoa extremamente competente, extremamente respeitada, inclusive por Javier Milei. Ponto 1. Então, é importante sacar para quem Eduardo Bolsonaro deu a entrevista. Eduardo Bolsonaro trata da apreensão do seu passaporte, né, que aconteceria, e de uma eventual prisão. Aí chegamos a um ponto importante para a nossa discussão aqui. Por quê? Nós não podemos ser ingênuos e achar que, se prender o Bolsonaro, o Eduardo sai candidato em 2026. Sinto lhe dizer, se prender o presidente Bolsonaro, que a intenção, estão falando já que a prisão já está tudo certo, já pro mês de agosto, acredite se você quiser, está tudo desenhado, calendário pronto. Só fala Bolsonaro preso em agosto. Estão dizendo isso, eu não estou desejando em hipótese alguma, mas eu preciso ser realista. É o que eles querem. E vão lutar por isso. Seja sincero com você. Se prenderem o presidente Bolsonaro, que pode ser condenado a 38 anos de prisão, estão falando em quase 40 anos de prisão, você acha mesmo que Eduardo voltará para o Brasil livre, leve e solto e vai disputar uma candidatura à presidência e vai vencer? Meu Deus, gente. Aí Papai Noel está descendo ali do telhado, tem um gnomo no jardim, um duende ali. A gente vai acreditar o quê? No coelhinho da Páscoa? Nós não podemos nos iludir. Essa história de, não, se prender o presidente, né, Eduardo se candidata e ganha. Vamos lá, uma coisa de cada vez. Se prender o presidente Bolsonaro, primeiro, é porque tudo deu errado e o Brasil perdeu. Se o presidente Bolsonaro não estiver no pleito do ano que vem, disputando uma eleição, enquanto o Tribunal Superior Eleitoral aprimora o processo eleitoral no Brasil, nos entregando o que existe de melhor em tecnologia, que é o voto impresso e a contagem pública dos votos, obrigação de um tribunal como esse, que é aprimorar o processo e entregar o que há de mais moderno, como a Venezuela fez, pressionada por Biden. Se isso não acontecer, não adianta querer apontar Dona Michele, Eduardo, porque perdemos. É por isso que lotar a Paulista no último domingo era fundamental. Só que o cara acha que não ia a Paulista porque não tem mais o que fazer ali. Mas não tem mais o que fazer ali. Você acha que se acertou, amigo? Para quem foi, muito obrigado novamente, mas para quem não foi, nós precisamos apoiar o presidente Bolsonaro, é isso. Porque se ele de fato for preso como eles querem, acabou. Presidência, acabou. É certo que tem muita gente torcendo, inclusive próxima do presidente, infelizmente, torcendo pela sua prisão, porque a prisão do presidente Bolsonaro vai facilitar a eleição de muitos da direita permitida, da direita trans, da direita sapatênis, vai ajudar muita gente. Por quê? Porque daí então vão querer renovar dando 50% da Câmara e do Senado para quem? Para o Tarcísio? Turminha, a gente precisa se entender com isso. Então assim, não dá para acreditar
que prender o presidente Bolsonaro abriria uma avenida para o Eduardo. Pelo contrário, a prisão do presidente Bolsonaro inviabiliza a volta de Eduardo Bolsonaro para o Brasil. E inviabilizar a volta de Eduardo Bolsonaro para o Brasil significa o quê? Vamos lá. Primeiro, com a prisão do presidente, inviabilizando a volta de Eduardo, abre-se uma avenida. Para quem? Para Tarcísio chegar à presidência da República como homem do Centrão, e não adianta dizer que não. Ele é homem do Kassab, meu. Kassab está aí dizendo que os candidatos dele, por enquanto, são Ratinho Júnior e Eduardo Leite. É conversa para boi dormir, ok? Isso é conversa para boi dormir. Candidato do Kassab à presidência é Tarcísio. Abre uma avenida para o Tarcísio, abre uma avenida para o Derrite ser governador de estado. Quer anotar? Onde você quer anotar isso aí? Pode anotar. Anota, guarda no papelzinho na carteira, daqui a um ano a gente se fala. Tarcísio, Derrite governador, abre 2 vagas para o Senado. Por que 2 vagas para o Senado? Porque Eduardo já lidera a campanha, mesmo nos Estados Unidos. Eduardo ganha para o Senado nos Estados Unidos. Se ele for candidato, estiver nos Estados Unidos, ele ganha para o Senado. Só que o pai preso, sem disputar a eleição, ele não tem a sua volta viabilizada porque vai ser preso aqui. Abre mais uma vaga para o Senado. Já dá até para desenhar, pensar nos nomes que vão disputar o Senado. Mas percebe que melhora a vida de todo mundo aqui, a prisão do presidente Bolsonaro? Melhora a vida do Centrão? Melhora a vida desses que estão ali, infelizmente, muitos torcendo pela prisão do presidente Bolsonaro? Agora, o que o Eduardo está dizendo do medo de ser preso faz todo sentido. Todo sentido. Todo sentido. Nós precisamos entender, se Eduardo pisar aqui, hoje, preso. Hoje, sem passaporte. Então, ele está hoje cumprindo com um papel fundamental ali. Hoje, ele é o homem de Trump. Segundo a própria Casa Branca, o mais forte para disputar a presidência do Brasil ano que vem. Não sei qual foi o recado que a Casa Branca mandou, mas mandou. Só não vamos nos iludir. Este é o cenário hoje. Este é o cenário hoje. Sem presidente Bolsonaro da disputa, é porque deu tudo errado. Bolsonaro preso como querem em agosto, Eduardo Bolsonaro não volta. E o Centrão do Kassab vai aplaudir. Pode anotar aí. Trump está entre os assuntos mais comentados de hoje aqui no X, e ele também está entre os maiores portais de notícia do mundo. Por quê? Ele disse há pouco que considera a deportação de Elon Musk em resposta a uma pergunta sobre as críticas do bilionário à sua legislação tributária e de gastos. Disse que terá que considerar a deportação de Musk. Ele disse, inclusive nós temos imagens aí do presidente Trump conversando com repórteres há pouco na Casa Branca, quando foi questionado se deportaria o empresário sul-africano e cidadão americano. Nos últimos dias, Elon Musk intensificou as críticas ao projeto de lei sobre impostos e gastos, que, entre outras medidas, acelera o fim de um crédito ao consumidor para a compra de veículos elétricos. Musk, lembrando, é CEO da fabricante de carros elétricos Tesla, cujas ações desvalorizaram mais de 4% no pré-mercado, isso de acordo com o Valor Econômico. Trump atribuiu à posição de Musk a eliminação de subsídios dos quais seus muitos empreendimentos comerciais se beneficiam. Mais cedo, Trump ameaçou retirar subsídios das empresas de Musk, um aviso que reiterou aí, nessa conversa com repórteres na Casa Branca. O projeto de impostos e gastos acabaria com um crédito tributário para empresas individuais de veículos elétricos. Musk, claro, criticou essa proposta, chamando o projeto de Lei de Gastos Insanos, e ameaçou ajudar a criar um terceiro partido político nos Estados Unidos. Ele negou, no entanto, que sua oposição seja baseada na preservação de subsídios governamentais para suas empresas. Tá ruim isso aí, hein, Bob? Tá ruim isso aí, Bob. É uma máxima na política que você nunca pode contratar quem você não pode demitir. Né? É o indemissível. O indemissível. Indemissível. Mas, enfim... No momento, esse foi Sérgio Moro para o Bolsonaro. Sim. Se a gente puder fazer essa comparação. Mas, enfim, o Elon Musk é uma pessoa... tem uma projeção mundial, uma pessoa muito forte. Mas quem foi eleito foi o Trump. Tem uma questão... Essas Bob, pessoas que estão ao lado... Eles precisam entender que o povo votou no Trump. Sem dúvida. O povo votou no Bolsonaro. Com relação a subsídio,
Eu sou uma pessoa que luto absolutamente contra subsídio. Eu sou contra. Entendo que existem situações onde deve haver, né, um estudo aplicado para que a justificativa venha a contento. Por exemplo, o agro, quando carece de subsídios, como, por exemplo, acontece mundo afora, e aqui no Brasil a gente sabe como tem sido tratado o agro. Ah, por que você defende o agro nesse sentido? Porque Porque a gente não come. não, e outra, né, Bo? Como diz o Celso Ricardo, que é consultor do agro, fonte inclusive do presidente Bolsonaro, estará conosco amanhã, a convite meu, né, para desmentir umas mentiras que o Lula contou aí ontem, né, pedir para o Celso entrar na programação amanhã para a gente desmentir. Veja, nós estamos falando de uma empresa a céu aberto, nós estamos falando de alguém que já está com dívidas acumuladas na ordem de 1 trilhão e 200 bilhões de reais, dívida impagável do agro hoje no Brasil, impagável. Então, veja, para garantir a produção de alimento, é uma série de questões. Mas eu aprendi muito com relação ao subsídio com a decisão do Milei na Argentina, quando ele diz assim, ó, a passagem ele comprou essa briga e o argentino entendeu, eu vou subir a passagem do metrô em Buenos Aires, porque eu vou acabar com o subsídio do governo federal para diminuir o preço da passagem do metrô em Buenos Aires. O que ele mostrou ali? Espera um pouquinho. É um dinheiro federal, ou seja, argentinos de todas as partes do país contribuíam financeiramente para o metrô de Buenos Aires ficar mais barato para o usuário do metrô de Buenos Aires. Veja, o que o Milei tentou dizer para nós? Escuta, eu não posso subsidiar algo Local. que vai atender uma parcela da população com todo mundo pagando. Por exemplo, eu não falo aqui muito à vontade, mas tem um projeto subsidiado pelo governo, que é o da antena parabólica. Tanto é que eu falo, compre na casa de antena. Tem lá, compre na casa de antena. E raramente divulgo que existe uma parcela da população que tem acesso à antena parabólica gratuitamente para ter acesso à informação. Deixa eu te fazer uma parte em cima disso. Claro. Tiro no pé, né? O governo federal foi lá, investiu, ajudou o pessoal a ter antena parabólica via TV PT. Aí a população veio assistir a Auriverde. Auriverde, líder de audiência nas manhãs. Pois é. Mas tem lá o sigaantenado.com. Meu povo. Bobeira, cara. Que besteira, mano. Porque eu imagino, eu, como bobo que sou, imagino que antes da campanha deve ter havido algum acordo, né? Algum aperto de mão, alguma coisa aconteceu. E nisso aí, pode ser que o Trump tenha dado para trás no acordo que ele deve ter tido lá com o Elon Musk. Ah, mas é uma coisa que pode prejudicar, não sei. Gente, nada nesse mundo, eu acho, que pode prejudicar mais do que a esquerda, né? Não seria um acordo ali com o cara que ajudou ele a vencer, que mudaria aí muita coisa nisso. Então, povo, eu não sei o que rola lá, né? Mas eu acho que isso aí é um baita de um tiro no pé de Donald Trump. Né? Orgulho. E o melhor ainda, de bilionários, né? Orgulho dos bilionários. Infelizmente, cara, os caras são assim, né? Infelizmente. E aí esse cara não conseguindo colocar alguém dele lá em 2000 e... Ele entrou agora, 25, 29, né? Que vai entrar um novo. 26 agora, em 27 agora entra aqui no Brasil. 7, 28, 29, isso mesmo. Em 29 entra alguém lá, mas precisaria ser alguém dele, cara. Porque se os comuna volta lá, cara, afeta o planeta inteiro se os comuna volta lá. E eu não sei por que essas turma aí, cara, tem esse espírito de destruidor, né? Tem esse espírito destrutivo de onde passar, querer fazer uma destruição
Porque eles não acreditam no que eles falam. Eles não acreditam. Quem está no topo, quem sabe o que acontece, não deve acreditar naquilo que eles falam. Porque eles sabem que eles estão ali e não vai ter, como é que fala? Aquilo que eles falam que vão fazer, né? A picanha de graça, não vai ter aquilo. E aí eles vão lá e quer alinhar o LGBTQWYZ, eles pegam todas as minorias e jogam pro lado deles. Aí eles ficam na narrativa de que vai melhorar para um, para outro, e nunca melhora nada. É promessa para um lado e pro outro, e nunca melhora. Só, ó, roubalheira e destruição. Então eles sabem que esse discurso que eles pregam aí não vai acontecer. Na verdade, o que eles querem é meter-lhe a mão. E, cara, gente, porcaria é o que mais tem, né? Eu falo mais uma vez. Eu trabalho com pessoas e as pessoas, às vezes, ela vem aqui para pegar aí o que você tem para oferecer a elas de serviço. Cara, a pessoa chega com trabalhador, isso, aquilo. Vira as costas, meu irmão. Que aí você vai ver quem é quem. É a mesma coisa desses políticos que não vale nada. A pessoa já chega com a má intenção, você não tá ligado no bagulho, de repente, você toma. Toma e toma doído.